Meus amigos e minhas amigas, é claro, eu sempre fico muito feliz porque estou aqui trabalhando, mas com uma alegria enorme. Hoje, para contar como é que uma obra dessa aqui, ó, Código de Processo Civil, anotado e comentado, se torna desatualizada. Porque hoje eu falo com o professor Neemias, ó, tchau essa, vem essa, porque eu quero contar para vocês o que temos de principais novidades. Imagino que estejamos falando de decisões jurisprudenciais que estão mudando a forma de ver ou de interpretar o Código de Processo Civil. Então, se você é um operador do direito, advogado, advogada, se você está aí na labuta, magistrado, promotor, defensor, analista, não tem problema. Hoje o papo é com ele. Dr. Neemias Domingos de Melo vai contar pra gente o que mudou nessa obra. O autor tem um currículo gigantesco, daqueles que a gente não vê todos os dias, mas o que me chama a atenção, como palestrante e conferencista, foi homenageado 9 vezes com laura de reconhecimento pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não é qualquer professor, concorda? Deixa eu tomar um cafezinho, já tomou o seu hoje? Vamos lá? Delícia, meus amigos, delícia, para animar o dia, para ajeitar o dia. Deixa eu só avisar o professor Neemias, ele falou que já estava aqui me procurando, me esperando. Cadê o professor Neemias? Espera aí que eu vou dar uma pausa aqui, vou chamar ele, fica aí. Estou aqui esperando o professor Neemias, mandei para ele um WhatsApp, falando que já estamos aqui ao vivo pela editora Foco, nesta manhã maravilhosa que antecede o feriado de Páscoa. E o que eu quero contar para vocês? O Código de Processo Civil, anotado e comentado, ele tem a mão não só do professor Neemias Domingos de Melo, mas também da Denise Hausler, da Stefânia Viveiros, do German Segre, da Gisele Leite e da Márcia Cardoso Simões. Essa é a 4ª edição, 2025. É uma obra que tem, deixa eu pegar aqui, 716 páginas que trazem explicações como essa. Por exemplo, peguei aqui aleatoriamente o Código de Processo Civil no artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do Tribunal ou Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em leis, tarará. E como é que são os comentários que você encontra nessa obra? Neste artigo, o legislador disciplina o direito de representação contra os magistrados que descumprirem injustificadamente os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então, sim, você tem mecanismos, ferramentas para isso. Essa prerrogativa compete a qualquer das partes, assim como os membros do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que poderão representar ao corregedor do Tribunal de Justiça ao qual o magistrado é vinculado ou ainda ao Conselho Nacional de Justiça. Os parágrafos estabelecem a forma como deve ser processada a representação pelos órgãos encarregados de apuração da falta, além de impor procedimento para que se realize o ato que havia deixado de ser praticado pelo faltoso. Vou chamar o professor de novo, fiquem aí só um minuto. Voltei. Professor, aqui ele, opa! Que isso, professor? Deixa eu te convidar aqui. Vamos lá. Hoje eu usando a minha camisa da Foco, maravilhosa, editora que vem se destacando pela produção de artigos e livros, de livros. Ô, professor, bom dia! Bom dia, Leonardo. Como está você? Graças a Deus, muito bem. E o senhor? Está com um novo visual. Hoje estou de polo da Foco, olha como é que eu estou elegante. Simpático, mas está interessante essa barba aí que eu não conhecia. Então, a barba aqui a gente está tentando igualar com o cabelo também, porque a gente mexeu no cabelo. O importante é não ficar parado, professor. É isso aí, tem que inovar sempre. Exato. Meu amigo Neemias Domingos de Melo, que está me devendo um almoço, eu te convidei hoje aqui para falar o seguinte. Tínhamos essa 3ª edição e agora temos a 4ª edição, 2025, 720 e poucas páginas de um material muito prático. Eu li aqui para os nossos convidados o artigo 220 alguma coisa, que é aquela possibilidade de reclamarmos do magistrado, vamos dizer assim, né? E explicava como eram os comentários que são trazidos. Mas nada melhor do que o senhor aqui para explicar como nasceu essa obra,
por que o senhor trouxe isso e também depois contar para a gente quais foram as principais novidades que, deduzo eu, são de ah, são decorrentes da alteração da jurisprudência, não é isso? Sim. Bom, essa obra é resultado do meu acompanhamento junto ao Congresso Nacional da discussão e votação do Código de Processo Civil atual. Olha, É, maravilha. Esse código, o projeto foi lá elaborado por uma comissão presidida pelo atual ministro do Supremo, Luiz Fux, na época ele estava no STJ, e tramitou durante 4, quase 5 anos. Né? O debate maior foi na Câmara. No Senado, a proposta original apresentada pelo jurista praticamente foi aprovada sem modificação. Mas quando chegou na Câmara, ocorreram muitas discussões e várias coisas foram melhoradas e modificadas. E eu acompanhei isso porque, na época, eu fazia parte do Instituto dos Advogados de São Paulo e fui designado pelo Instituto para acompanhar a elaboração do código. Aquilo foi muito interessante porque eu pude ver de perto todo o debate em torno das propostas de inovação. O código, a gente pode até fazer algumas críticas, porque ele inovou muita coisa com relação ao Código de 73, mas ele manteve muita coisa como estava. Inclusive com a questão da internet, ele ainda trata muita coisa como se fosse processo ainda físico. Então, tem muita coisa no código que ficou aquém do que era esperado, mas ele foi tremendamente inovador em muitos aspectos que eu aplaudo. Uma das coisas mais importantes que eu entendo que o código trouxe foi a possibilidade das partes realizarem o chamado negócio jurídico. Então, qualquer processo em andamento, as partes podem sentar e negociar, e depois pedir ao juiz apenas que homologue aquele acordo para que aquilo possa ser lei, por assim dizer, entre as Sim. partes. Né? Então, quando o Código privilegia muito a possibilidade das partes se comporem, um exemplo disso é a exigência hoje que o Código faz da chamada audiência de conciliação. Quando se trata de bens disponíveis, né, as partes podem se compor. Então, hoje o réu não é citado para contestar como era antes. O réu é citado para comparecer numa audiência de conciliação e, se não houver acordo, aí sim Aí sim. fazer a contestação. Não é? Então, é claro que a nossa cultura não ajuda muito. A cultura do Brasil é a cultura do confronto. Então, Leonardo, eu e você temos um negócio, e por qualquer razão esse negócio não se viabiliza, e eu tenho uma queixa contra você, eu vou para a justiça. E se te falarem, vamos conversar? Não vou conversar com aquele cara, não. E aí, se alguém chegar para você, dizer, Leonardo, vamos conversar com o Neemias para dizer, você também vai dizer, não, aquele cretino, ele me processou, agora ele vai ter que me aguentar. Então, o brasileiro é muito do conflito. É uma Adora. cultura, Impressionante. uma cultura enraigada. E o que é pior ainda, Leonardo, é que muitos advogados, permitam-me dizer isso, estimulam esse tipo de coisa. Concordo. Porque no meu escritório, por exemplo, a primeira medida que a gente adota é falar para o cliente, escuta, o processo é lento, é demorado e é traumático, além do que ninguém pode garantir qual é o resultado. Você não acha que é melhor eu manter contato com a outra parte e tentar ver se a gente consegue achar uma solução negociada para isso? Entende? Eu já perdi cliente por isso. Porque aí o cliente fala, quer ir, doutor? Você está do outro lado? Está do outro lado? Mas é o papel que nós temos que É fazer, isso aí. entendeu? Porque eu digo sempre, Leonardo, e acho que as pessoas de bem vão me entender. Quem é autor numa ação sofre durante o processo. Quem é réu também sofre, principalmente Sofre. se forem pessoas honestas, pessoas sérias. Porque, olha só, você como autor está sujeito a muitas frustrações no curso do processo. Começa pelo seguinte, se eu entrar com um processo e pedir uma antecipatória, por exemplo, uma cautelar, quem me garante que o juiz vai conceder isso? Aí o juiz não concede, eu vou ter que falar para o cliente, olha, infelizmente pedi, mas o juiz não concedeu.
Ah, doutor, tem como recorrer? Tem, mas olha, você tem que recolher custas para poder agravar dessa decisão. Gravar. E também não significa que o tribunal E vai vão modificar. reformar. Aí o cliente, na expectativa, fala: tá bom, doutor, tá aqui o dinheiro das custas, recorra. Aí você recorre. O processo fica lá parado, esperando a solução desse recurso de agravo. Sai o agravo e perde de novo. Olha, é um sofrimento para esse cara, uma É. decepção, uma tristeza. Da mesma forma, para quem é réu e é honesto e não deve e está sendo processado, cara, cada vez que vem uma notícia, recebe. Ninguém fala nisso, né, professor? Já começa o sofrimento do cara quando ele recebe a intimação que está sendo processado. Aí ele fala: mas que diabo é isso? Pô, o cara vai perder sono 2, 3 dias, 4, vai ter que procurar um advogado, vai ter que pagar para poder se defender e fazer prevalecer sua verdade. Não é garantido que ele consiga isso. Por mais que ele tenha razão, ele pode perder, porque é uma pena dizer isso. Mas é a verdade absoluta. A justiça, no Brasil, ela é formal. Se eu não conseguir levar ao processo as provas As provas. necessárias do meu direito, eu vou perder a ação, ainda que eu tenha o direito. Então não basta você ter o direito, não é? É preciso levar ao processo os elementos de prova para convencer o juiz de que o direito está ao seu lado. Se eu não conseguir provar isso, meu amigo, por mais que eu tenha direito, não vou obter a vitória e o reconhecimento do meu direito. Em muitas situações, o réu sai vitorioso, não porque ele tenha razão, mas porque o autor não conseguiu levar aos autos os elementos necessários para que o juiz pudesse, com base naqueles elementos, proferir uma sentença favorável ao autor. Então, Perfeito. esse é o desafio no processo civil. Esse é o desafio. E é mais incrível ainda nos dias atuais, e eu não quero aqui criticar todos os juízes, mas, infelizmente, muitos magistrados são muito técnicos, muito frios. Para você ter Sim. uma ideia, recentemente eu tive um processo de erro médico e a perícia, foi feita a perícia, e o perito diz lá na sua conclusão que naqueles casos era um problema de parto que foi mal feito e depois assim, a moça ficou com um problema, teve que fazer uma outra cirurgia para retirar Muito. material que Ah, ficou da primeira intervenção, que ela fez uma cesariana. Olha, mas o laudo todo inconcluso, vai, vem, não diz nada, 10 páginas inúteis. No final ele diz que existe uma possibilidade, uma perita, uma mulher médica, diz que há 0, não sei quanto por cento de possibilidade daquele tipo de intercorrência ocorrer. Ou seja, zero qualquer coisa. Portanto, 99% de chance de ser erro. Mas sim. 1% ou menos que 1% de que seja uma intercorrência. Ai, Não meu é que a Deus. juíza. E olha só, o julgador era uma juíza. E eu estava achando que, por ser mulher, a perita, por ser mulher, a juíza, tivesse uma compreensão melhor, porque estamos tratando de um problema decorrente de uma gravidez que levou ela a uma cesariana, que foi mal feita e que lhe causou danos posteriores. A juíza, meu amigo, com base nisso, julgou improcedente a ação. Aí, noventa claro, e nove recorremos, por cento contra um pois e ela é, jogou. recorremos ao tribunal, e aí caiu na mão de um desembargador, daquele que tem senso de justiça, e ele diz: por mais que o laudo aponte esse tipo de possibilidade de ocorrência natural, em face da complexidade da atividade médica, é inadmissível que numa situação como essa não fique provado pela própria necessidade de fazer uma segunda cirurgia corretiva. Claro, Se está fazendo uma corretiva é porque houve um erro na houve um primeira. erro na primeira. Poxa, Então, veja, esse é o juiz que eu queria que existisse em todos os processos. Ele se coloque no lugar da vítima e pense como é que ele reagiria. Meu amigo, vamos pegar um exemplo banal que todo dia acontece aí. Inscrição indevida por dano moral,
a pessoa é reconhecida na justiça, que houve aquela inscrição indevida, que a pessoa nunca teve negócio com aquele que o incluiu, por exemplo, no Serasa, e fixa a indenização em R$ 2.000. Pô, cara, a minha dignidade vale R$ 2.000, sabe? Então você fala, que absurdo é esse? Será que se esse juiz tivesse seu nome incluído, ele Ah, acharia justo só que ele R$ 2.000? recebesse R$ 2.000 de indenização pelos transtornos que ele enfrentou, do tipo que, nesses casos, você só descobre que seu nome está lá, em Quando alguma vai pedir situação você vai se crédito. expor. É, É, você vai comprar, vai fazer um parcelamento, o cara vai fazer a consulta, não, não pode. Aí, tá cara, você passa negativado. vergonha pública, você volta para casa, o que diabo aconteceu? Aí você vai depois descobrir de muito trabalho que seu nome está incluído por uma empresa qualquer. E aí você tem que contratar um advogado para fazer com que isso seja excluído, o seu nome daquele banco de dados, e, claro, fica na expectativa de uma compensação pelos transtornos e pela perda do tempo útil, que você perde tempo com isso, além de Sim. passar raiva. Aí a justiça acaba reconhecendo que realmente houve aquela inscrição indevida, fixa a indenização em R$ 2.000, R$ 3.000. Cara, é vergonhoso. É vergonhoso. Concordo. Eu fico triste quando me deparo com essas coisas. E muitas vezes eu boto no recurso. Eu gostaria de saber se o ilustre magistrado sentenciante, se fosse o nome dele incluído, ou da sua esposa, ou de um filho seu, se ele entenderia justo fixar o valor da indenização em R$ 2.000. Quer dizer, sabe, são coisas que, para mim, causam espanto. Então, o que eu faço na minha obra, Leonardo? Não só nessa, mas nas outras. Procuro, primeiro, manter a pessoa atualizada, porque muita coisa que está na letra fria do código não prevalece, Sim. porque tem, às vezes, entendimentos jurisprudenciais vinculantes sobre alguns temas, tem resoluções do CNJ. Então, quer pegar um exemplo bem simples? Bem simples. A separação judicial ainda está regulada no Código de Processo Civil, como está no Código Civil também. Por quê? Porque para sair de lá precisa de uma lei expurgando isso. Mas, na prática, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, e é vinculante a decisão, de que a separação judicial não existe mais desde a edição da emenda 66 da Constituição Federal. Então, o advogado que não se atualiza, pega um código puro e seco, vai achar que a separação está daquele jeito. Ele vai entrar com ação de separação judicial e vai ter essa ação negada pelo juiz liminarmente, porque ela não existe mais. Então, o que eu procuro fazer no código é, a todo momento, mostrar a, a, a letra da lei e fazer uma ressalva. Olha, isso não se aplica mais porque teve essa decisão assim, assim, assim. Entende? Então, é por aí que caminhamos. Diga, Muito bom. agora é sua vez, eu falei demais. Não, mas o senhor vai falando, a gente vai se envolvendo com a sua didática, a forma como você fala é tão fascinante que a gente vai indo, tá tudo ótimo. E, pessoal, nessa de avaliar principais mudanças, projetos e tal, dentro do Código de Processo Civil anotado e comentado, quarta edição, qual foi aquilo que o senhor poderia dizer, assim, a principal mudança, a principal modificação? Né, da edição anterior para essa, tem umas atualizações, especialmente com relação a essas questões de jurisprudência, como eu te falei. Sim, Por exemplo, o agravo de instrumento, ele tem um rol previsto lá no artigo 1015. Esse rol previsto ali, já foi dito que era um rol taxativo por alguns, sim. que não seria taxativo por outros. Aí veio até isso chegar no STJ, e STJ. depois de muitos debates, teve uma decisão final que está prevalecendo, que foi da ministra Nancy Andrighi, que diz que aquele rol de. Deixa eu ver exatamente o termo que ela usa. De taxativo, de taxação, será? Não, como é que é? É alguma coisa mitigada, me ajuda aí. Sim. De taxatividade Taxa mitigada. atividade mitigada. Mitigada.
Significa dizer que, em princípio, é um rol taxativo, mas ele não é vinculativo na sua integralidade. Por quê? Porque tem situações que não estão previstas ali e que, se não for recorrido naquele momento, não adianta querer recorrer lá na frente na apelação. Porque o Código Novo, com relação ao anterior, alterou a questão do agravo. Se a questão que não me satisfez, a decisão que não me satisfez agora, se ela não estiver naquele rol, eu não vou poder agravar, em princípio, não posso agravar. Só que essa decisão eu posso questionar em preliminares na minha apelação. Significa dizer que no final do processo, se eu perder a ação, preliminarmente eu vou dizer, houve cerceamento de direito. Por quê? Porque eu não pude recorrer de tal decisão que foi equivocada. Decisão. Então o tribunal pode rever aquela decisão. Mas olha só o absurdo. Vamos imaginar, Leonardo, que num processo qualquer você pede a realização de provas. Sei lá, pericial, por exemplo. E o juiz nega. Não tem previsão de recurso para isso. Não tem previsão de recurso. Agora, quem me garante que demorando o processo, será que lá no fim, quando eu apelar e o tribunal reconhecer que eu tinha direito a fazer essa prova, será que ainda vai ser possível fazer essa prova, Leonardo? Muitas vezes não, né? Se perdeu. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Na maioria das vezes não. Entende? Porque às vezes a prova se deteriora no tempo, naturalmente. Outras vezes ela pode ser modificada pela própria parte interessada naquilo, ou pode ser de maneira natural. Imagine que eu tenho um problema no meu apartamento e eu quero fazer a prova de que aquele dano é causado pelo vizinho de cima que não cuidou da manutenção do seu equipamento. Cara, eu vou ficar com aquela parede cheia de mofo, vazando água, até terminar o processo, porque eu não consegui fazer a prova? Não, aí é até necessidade minha cuidar daquela parede e cuidar daquela estrutura. Eu vou destruir a prova. Para fazer o quê? Para cuidar do que é meu e da minha própria saúde. Então, sabe, é absurdo isso. Se você pegar a questão da falência, não tem previsão, tanto falência quanto recuperação judicial, não tem previsão de agravo. Mas tem tanta coisa ali, cara, os honorários de perito fixado ali ou do administrador pode ser até abusiva. Como é que eu vou recorrer disso? Não tem recurso. Decisões, outra que o juiz tome ali no curso da tramitação, tanto da falência quanto da recuperação judicial, se é contrária até a própria lei, não tem a previsão de recurso e agravo. Então, o que a gente procura mostrar é o seguinte: muitas situações estão no código como se fosse uma taxatividade. No entanto, a jurisprudência vem fazendo o seu papel. Qual é o papel da jurisprudência? É atualizar, é tornar executível aquilo frente à realidade atual. A realidade lá de 2010, quando foi elaborado o código, era com as mudanças, inclusive internet, essa coisa toda, a realidade hoje é outra. Quem vai atualizar isso? É a jurisprudência. A jurisprudência, claro. Por isso que a gente procura mostrar aqui, em várias passagens, essa questão. Para que o operador do direito, para que o advogado hoje, seja ele iniciante ou já escolado, fique atualizado, entende? É esse o objetivo da obra. Ela é simples, direta, muitos artigos falam por si mesmo, então eu escrevo 3, 4 linhas e é suficiente, porque para que eu vou encher linguiça? Agora, quando o assunto é um assunto que merece um debate maior, eu não me furto de gastar páginas escrevendo sobre aquele tema. Por exemplo, as tutelas provisórias. É um tema que já existia no código anterior, mas esse código melhorou a questão das tutelas. Inclusive, eu entendo que melhorou muito. Só que, na prática, os juízes são extremamente cautelosos em conceder uma tutela, seja ela cautelar, seja ela antecipatória. Então, por exemplo, quando eu vou tratar desse tema,
coloquei um título de Disposições Gerais. Para quê? Para fazer um balanço do que é essa coisa. Então, escrevo aqui uma, duas, três, quatro páginas explicando o que é essa coisa, como é que ela surgiu e qual é a importância dela, para depois começar os comentários no artigo 294. Então, eu faço uma introdução antes. Depois, os artigos, por exemplo, o artigo 294, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, eu gasto aqui uma página e meia para explicar a diferença entre os dois. E assim vai. Então, quando o tema merece uma Atenção sei lá, especial. a gente faz menção a isso. Tem se furtar. Eu cito muito poucos autores nos meus comentários. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, eu cito alguns. Eu cito aqui desde o Cássio Scarpinella Bueno, não é? Também o Teori Zavascki, e por assim afora. Por quê? Porque o tema é importante, o tema é mal compreendido, o tema é muito pouco bem sucedido na vida prática. Eu vou dar um chute aqui, mas acho que de cada 10 tutelas antecipadas que os nossos colegas pedem nos tribunais, provavelmente 9 são negadas. Entende? Nossa. Então a gente precisa fundamentar bem, precisa demonstrar a probabilidade do direito para haver reconhecido, às vezes, uma necessidade de uma tutela de urgência De para urgência. preservar, às vezes, um direito ou para preservar, às vezes, um bem. Não posso ficar com aquele bem sem os cuidados necessários pelo tempo que tramita o processo. Preciso que proteja ele para que, no final do processo, aquele bem ainda existe. Tem muitas situações assim. E é uma dificuldade na prática. Imagino. Professor, estou Uhum. satisfeito, feliz de tê-lo aqui comigo, explicando as principais mudanças do Código de Processo Civil. Ele é direto, ele é objetivo, ele tem uma leitura simples, ele tem uma leitura que não se furta ao debate quando necessário, muito do perfil do que o senhor tem como doutrina também. Então, gostaria de lhe parabenizar pelo lançamento da quarta edição e, claro, entregar ao senhor as palavras finais de encerramento desse nosso papo. Leonardo, mais uma vez eu agradeço a você o carinho e a atenção. Esse bate-papo com você eu acho que é bastante importante para o nosso público, né, seja os estudantes, sejam os profissionais, porque, digamos assim, torna mais claro. Uma coisa é você fazer a propaganda, compra a obra do professor Neemias, está aqui e mostra a capa. Outra Sim, coisa é você falar com o explicar. professor Neemias e tentar minimamente discorrer sobre o que trata a obra, né? E uma coisa muito importante que pouca gente ainda percebeu até hoje, Leonardo, é que se eu quiser saber dessa obra, entro no site da Coco e vou lá, e tenho até capítulos da obra disponível A para eu ver. degustação, exatamente. A tal da degustação, né? Mas pouca gente sabe dessas coisas. Um absurdo, né? Quer dizer, gente, era inimaginável isso há 20 anos atrás. Né? Ler um Se eu pedaço antes de quisesse, comprar, né, se eu pessoa? quisesse saber do conteúdo da obra, eu tinha que ir na livraria, pegar o livro na prateleira, abrir para ver uma. Aqui você já dá um aperitivo, ainda que você Com não certeza. disponibilize a obra inteira, mas você disponibiliza partes que dá para o leitor, acessando aquelas partes, ter uma noção do geral da obra. Então, eu quero parabenizar a Foco Ah, por isso, agradeço ao né? senhor. Dizer que isso é muito importante e agradecer mais uma vez pelo carinho e atenção, desejando aqui um bom feriadão prolongado, não só para você, como para todos aqueles que estão nos assistindo. Leonardo. Só posso agradecer o seu carinho, a sua atenção, celebrar a sua experiência. É uma obra que traz anos de prática, de labuta, de docência, de barriga no balcão, como a gente falava antigamente, de uma Uhum. experiência da advocacia ímpar, dificilmente encontrada em qualquer outra obra do mercado. Então, queria lhe parabenizar, parabenizar a sua trajetória enquanto doutrinador, professor, advogado, porque é disso que vivemos, de fazer um bom direito e com ele, aqui na Foco, boas obras. Muito obrigado, professor, foi uma honra tê-lo aqui
E até os nossos próximos encontros, lançando novas edições do seu trabalho. Muito obrigado. Grande abraço, Leonardo. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, com saúde, uma feliz Páscoa e até o próximo encontro. Valeu!